Galera, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês de forma mais específica sobre faróis em LED. Pra gente que é motociclista e consome esse tipo de conteúdo na internet, vocês vão concordar comigo que a maioria dos produtores de conteúdo nesse sentido, inclusive os jornalistas, né, e as matérias, sempre trazem o LED ou o Full LED como algo extremamente positivo, moderno, que sua vida vai ser maravilhosa porque agora você está pronto para fazer viagens noturnas. Mas pessoal, a realidade não é muito bem assim, tá? Realmente não é muito bem assim. E eu vou explicar para vocês o porquê de tudo isso. Eu já tive moto com lâmpada tradicional, halógena, amarela. Já tive moto com lâmpada em LED também. Então eu já vivi na pele os dois mundos. E eu quero comentar com vocês de forma mais específica a realidade aqui, o dia a dia da pessoa que realmente pega a motocicleta e vai fazer uma viagem noturna e que inclusive às vezes pega até chuva de noite, que é o pior cenário possível para pôr à prova uma iluminação de uma motocicleta de verdade, né? Então pessoal, de fato o LED ele é incontestável, mas moderno, né? É uma tecnologia de lâmpada mais moderna, ela esquenta menos, consome menos energia e dura mais do que as demais. Mas nem tudo são flores. Então eu queria comentar um pouco com vocês sobre a temperatura da lâmpada. A temperatura é a cor, né? As temperaturas mais frias são lâmpadas que têm a tendência de ir para o branco e para o azulado. As temperaturas mais quentes é uma cor que tem a tendência de ir para o amarelo, né? Então se você reparar, por exemplo, a luz solar, ela tem a tendência de ter uma temperatura um pouco maior, de ter uma tendência de ir para o amarelo. Tanto é que quando a gente vê a luz do sol a olho nu, a gente vê que ela é amarela. Se você reparar bem, a gente hoje em dia que tem câmera nos nossos celulares, né, as fotos ficam muito bonitas quando a gente tira, se tiver a iluminação do sol em cima, se for em cima de você ou de um objeto que você vai fotografar, a imagem fica muito mais bonita com a luz natural do sol, justamente porque ela tem uma temperatura de cor muito boa, porque essa tendência para o amarelo, ela dá mais contraste com as outras cores dos objetos, então ela destaca melhor as outras cores. Quando você vai para a iluminação mais branca, isso não acontece muito. Então o que acontece na prática? Quando você está ali numa viagem noturna, numa rodovia, a lâmpada, a luz sai ali da lâmpada e ela reflete lá no asfalto e ela volta no seu olho para você enxergar aquilo ali, né? Então você só enxerga porque a luz bate lá no asfalto, reflete e volta no seu olho, né? Então, quando a luz branca de um farol em LED faz esse movimento de bater no asfalto e refletir, ela não tem muito contraste com o preto do asfalto ou com o marrom de uma estrada de terra, por exemplo. Obviamente que ela tem contraste, senão você não conseguiria enxergar direito, né? Então você consegue de fato enxergar. Mas na hora que esse asfalto molha, você está numa condição de chuva, essa capacidade de refletir a luz, ela diminui. Então, quando você está com um farol com temperaturas mais brancas, principalmente de moto, que tem um farol pequeno, a sensação que dá é que você está com o farol apagado, porque ele realmente ilumina muito pouco, tá? Quando a gente vai para a lâmpada tradicional halógena, que tem essa temperatura mais pro amarelo, ela tem mais contraste com o preto do asfalto ou com a cor que vai ter ali independente do asfalto. Normalmente o asfalto é preto, mas tem asfaltos que tem a tendência de ser um pouco mais branco, né, quando é de concreto, ou uma estrada de terra que é mais marrom, né? O amarelo ele dá mais contraste, você consegue enxergar melhor as cores que estão sendo refletidas ali do chão. Então numa condição de chuva, por exemplo, ok, sua visibilidade também diminui com a lâmpada tradicional amarela halógena, mas diminui menos. Você consegue enxergar bem melhor, dá mais contraste, tá? Então, na questão de temperatura, sempre que a lâmpada tiver uma temperatura mais semelhante à luz solar, que é o amarelo, melhor você vai enxergar a cor dos objetos, mais bonita a imagem fica e melhor você vai enxergar, tá?
Então o LED já começa errando, na minha opinião, aí. Por ter essa temperatura mais pro frio, você já começa perdendo no contraste. Outra coisa que eu critico muito nessa questão do LED é a questão de custo-benefício. Se você reparar, a maioria, e eu temo a dizer que todos os faróis original em LED, a lâmpada LED, aquele diodo lá, ele é soldado numa placa eletrônica, não é uma lâmpada que você pode tirar e pôr. Se queimar, você tira, põe uma nova, acabou. Não, normalmente ela é soldada lá. Então, meu amigo, se queimar, já era teu farol, já era. Você tem que arrancar o farol inteiro, comprar um novo e pôr no lugar, entendeu? A lâmpada em LED é muito improvável de queimar e de dar problema nesse sentido. De fato, ela dura muito mais do que as outras. Mas ela não é indestrutível. Ela pode dar um defeito antecipado e estragar e queimar antes da hora que ela deveria. É improvável? É difícil de acontecer? É, mas pode acontecer, tá? Não é impossível. Se você tem lâmpadas de LED em casa, né, de teto, de iluminação interna de casa, que normalmente duram ali, ficam muitos anos ali no bocal da lâmpada, você vai perceber que uma hora ela queima e você tem que trocar. E é o mesmo problema, normalmente são vários diodos de LED, aí queima um, os outros nenhum mais acende, porque um queimou e ele é soldado ali dentro. Se você tirar e soldar um novo, a lâmpada volta. Mas isso é inviável, né, para a maioria das pessoas, então você vai lá e troca. Então, esse é o meu segundo ponto de crítica. Se o LED der pau na sua mão e você não tiver na garantia, e se a garantia não quiser cobrir isso, você está ferrado. Porque os faróis de moto, eles são próximos aí de 10 mil reais. Talvez alguns um pouco menos, talvez outros um pouco mais. E aí, você está afim de pagar 10 mil reais se sua lâmpada queimar ou der um problema? Principalmente para quem vai comprar uma moto usada, que já está aí há alguns anos com esse LED funcionando. Você vai estar afim? Entendeu? O custo-benefício não faz muito sentido. A lâmpada tradicional halógena, quando ela queima, você compra uma original da Philips, 20, 30 reais, tira lá, põe, acabou. E ainda assim as halógenas de hoje em dia são muito duráveis. Normalmente dura mais de ano, funcionando lá todo dia, se você usa a moto. Então ela não queima toda hora, não. Ela dura aí 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, né? Então não é que ela estraga e queima toda hora, mas na hora que ela queimar, você compra aí 20, 30 reais, você tira lá, põe uma original top da Osram ou da Philips, você troca, sua vida está resolvida, pronto e acabou. Outro ponto de relevância: se sua moto cair, você bater e quebrar o farol, ou se bater uma pedra e quebrar, você pode ter certeza que um farol, para você trocar um farol de LED comparado a um farol que é lâmpada tradicional, trocar o farol inteiro, você pode ter certeza que o farol de lâmpada tradicional vai ser mais barato. Por quê? Porque ele não vem com a lâmpada. A lâmpada ela é removível. O farol que vem, que é em LED original, você compra ele já com a lâmpada ali soldada, tudo junto, é uma peça só. Então custa muito mais caro um farol em LED do que um farol de lâmpada tradicional, na hora de você repor caso ele quebre por um impacto, entendeu? Então se sua moto cair, meu amigo, se você tem uma moto full LED e não tem seguro para pagar a moto caso ela quebrar, né, de perda total ou de franquia para você reparar, você tá ferrado, meu amigo. Se você cai e quebra um farol que é LED, o farol dianteiro ali que é em LED, você tá ferrado, vai custar uma fortuna. Eu chuto aí que você vai gastar próximo dos 10 mil reais, um pouco menos ou um pouco mais, dependendo da sua moto, tá? Então você tá preparado para pagar isso? Você tá preparado para ter uma moto full LED que sem ter seguro total? Você tá preparado? Eu não tô, eu prefiro não ter, entendeu? Então pensa nisso também. Agora, ainda nesse vídeo eu quero defender um pouco o LED, tá? Porque existem sim faróis em LED que são legais, mas normalmente eles são caros, em motos bem mais caras, e normalmente eles estão associados ao projetor, sabe? Já viu aqueles faróis que alguns que tem uma lente, parece uma lupa ali no farol? Aquilo ali chama projetor, e aquilo ali ele filtra o foco. Então se você reparar um farol normal que não tem projetor, ele tem um foco ali muito bem definido, mas se você põe sua moto de frente com uma parede,
e você reparar no foco, ele vai ter um foco bem definido, mas vão ter alguns raios de luz espalhados aleatoriamente, então um pouco de luz acaba escapando. O farol que tem o projetor, isso não acontece, ele faz um foco perfeito e só ali, então ele foca muito mais. Todo facho de luz que sair da lâmpada, ele vai ser aproveitado e jogado no lugar que precisa ser jogado. Então alguns faróis em LED com projetor, eles são legais e funcionam muito bem. A questão de temperatura e contraste, não, isso não muda. Mas pelo fato de ter um foco mais perfeito e uma incidência melhor de luz por causa disso, acaba ficando legal, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Não significa que em LED não presta. Alguns faróis em LED são muito bem construídos e funcionam muito bem, tá? Então vai muito de gosto, do que você prioriza e etc. Outra coisa legal do LED é que o branco dá mais contraste para as outras pessoas te verem, tá? Então quando a pessoa olha no retrovisor e vê aquele brancão, dá um contraste maior do que o amarelo, né? Porque o amarelo ele se mistura um pouco com a luz solar, né? Então de dia não dá muito contraste quando você está com a lâmpada amarela. Agora quando você está com uma lâmpada LED de dia, dá muito mais contraste, as pessoas te veem melhor, te respeitam melhor. Esse é um ponto positivo do LED. Na hora de refletir a lâmpada das placas da rodovia, o LED reflete melhor também, porque o branco dá mais contraste com a cor da placa ali. Não sei explicar muito bem o motivo, mas você acaba enxergando um pouco melhor as placas. Não estou dizendo que o farol halógeno não tem um efeito parecido, né? Obviamente que ele reflete também e você enxerga, mas chama mais a atenção dos seus olhos quando aquela luz branca bate nas placas. Então isso é um ponto positivo do LED também. Mas para mim, um farol tem o principal objetivo de você enxergar as coisas, enxergar um animal na pista, enxergar um buraco, enxergar as faixas e etc. Então eu prefiro o contraste que o amarelo dá nos objetos, no preto do chão principalmente, tá? Então eu acho que ter mais contraste, eu conseguir enxergar melhor, faz muito mais sentido do que os pontos positivos do LED. Outra coisa que, trazendo um pouco essa questão de LED e lâmpada tradicional nas outras lâmpadas, né, de seta e a lanterna traseira, normalmente as outras lâmpadas, quando são tradicionais, elas não são halógenas, elas são incandescentes, que é uma tecnologia parecida, um pouco mais antiga, mas ela é um pouco mais simples, tá? Que tem o mesmo princípio. Queimou, você tira. De 10 a 50 reais você compra uma igual, original, top, que vai durar mais de ano. Você põe lá de volta, problema resolvido. Na Versa 650, por exemplo, a lanterna é LED. Se aquilo lá queimar, eu tô ferrado. Igual quem tem LED na frente, né? Então eu prefiro, mesmo na lanterna traseira, se fosse uma lâmpada incandescente tradicional, eu prefiro. Mas o que eu queria chegar nesse assunto é o seguinte. Por exemplo, uma seta que é tradicional, com lâmpada incandescente, né? Se você cair e quebrar, é a mesma coisa do farol. Uma seta inteira com o seu refletor, ali, com a sua lente, etc. Você pode ter certeza que ela é muito mais barata do que se ela for em LED. Porque a lâmpada em LED, o LED já vem lá dentro, soldado lá dentro. Então é mais caro, tem mais coisa que vem. A seta normal não, você vai comprar o refletor ali, a seta inteira, mas ela não vem com a lâmpada, ela vem só a seta. Então é mais simples, é uma peça mais simples, não tem eletrônica envolvida na peça, entendeu? Então é mais simples e mais barato. Então na prática, esse tal do full LED pra mim não cola, sabe? Eu prefiro o tradicional, o simples e o básico que já funcionava antes, que funciona muito bem até hoje. Pra mim é mais vantajoso do que o LED. Então quando o vendedor ou quando o influenciador do YouTube, quando o jornalista vem falar pra mim, olha, ela é full LED, tem esse ponto positivo, que ela é full LED, pra mim isso não é ponto positivo. Pra mim aqui da vida real, aqui ó, que eu tô sentindo na minha pele do que é manter aquela moto quando ela cai, quando ela quebra, quando queima uma lâmpada, sou eu que tô pagando a conta.
não é o vendedor e não é o influenciador também, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque o Full LED tem os seus pontos positivos, mas não é mil maravilhas assim não é uma vantagem absoluta não, tá? Então cuidado com esse tipo de papo. Isso, pessoal, é apenas a minha opinião, a forma com que eu penso e a forma com que eu priorizo as coisas. Eu conheço motociclistas muito bem instruídos que gostam do LED, que preferem, preferem as vantagens dele mediante ao farol tradicional. E tá tudo bem, é uma questão de gosto e de opinião pessoal. Essa daqui é a minha e eu argumentei aqui, eu expliquei aqui os motivos pelos quais eu não defendo o Full LED cegamente. Então é isso. Isso aqui é mais para treinar você, consumidor, a ouvir as coisas dos vendedores e dos conteúdos que a gente consome e ter um senso crítico um pouco melhor de entender de que nem tudo são flores, tá bom? Se você achou que essas dicas foram úteis para você, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.